Galerinha querida, antes de mais nada, eu quero prosseguir sobre a história do PCB em face da homenagem aos 100 anos do Partido Comunista. A primeira etapa abordamos desde a fundação, passando pelo período da Primeira República, era Vargas, e a experiência democrática de 1945 até a eleição de JK. Só que, a partir desse processo, haveria uma situação no interior da agremiação comunista que definiria os rumos dessa legenda até os dias atuais. E que às vezes as pessoas, talvez, muitas delas por desconhecimento do processo histórico, talvez não saibam ou talvez nunca tenham sido ensinadas à altura, seja nas universidades, seja nos colégios, ou seja em outros locais que forem, ou mesmo por não terem um acesso à leitura especializada sobre o tema. Então, é a partir desse processo que nós vamos tentar explicar o porquê das idas e vindas do PCB, um partido que historicamente sempre foi o partido da classe operária, e o porquê do PCB, mesmo com todas as situações, as debilidades, os avanços, ele chegou ao patamar de sobreviver nesses 100 anos. Então, vamos de forma muito rápida e objetiva abordar sobre esse processo. Prometo não ser tão longo como eu fui no primeiro vídeo. Bom, em 1953 morre Joseph Stalin, e isso interferiria nos rumos da Comintern. E quem pode falar isso muito melhor a nível de política internacional da Comintern e ao mesmo tempo sobre o comportamento do PCUs interno, né, os atores políticos que engendraram, né, as suas atuações políticas, é o nosso querido amigo, irmão Cláudio Carmelotto. Quadro esse que eu recomendo que vocês sigam o Facebook dele. Para mim, é um dos maiores russólogos da nova geração e especialista também sobre a política da história, não só da Comintern, como também do PCUs, né? Mas, enfim, o que acontece? Em 1956, mais especificamente 20 de fevereiro de 1956, quando o 20º Congresso do PCUs, do Partido Comunista da União Soviética, ao lançamento do relatório Khrushchev, Nikita Khrushchev. Numa espécie de adornamento ou de uma guinada à direita, o Khrushchev, em um relatório, ele faz supostas acusações sobre não apenas o culto à personalidade de Stalin, ao excessivo culto à personalidade de Stalin, como também acusaria de determinadas atrocidades no período do regime stalinista, ocorrido na União Soviética, principalmente com os gulags e assim sucessivamente. Isso gerou um impacto muito forte no movimento comunista internacional, porque veio com uma bomba de efeito moral pesadíssima, uma bomba atômica. Vocês imaginam o quanto que as ditas revelações do relatório Khrushchev impactaram nas organizações comunistas. Isso não ia deixar de ser no Brasil. O mais surpreendente é que quadros como Diógenes Arruda, que era membro do Comitê Central, né, e ele tinha aquela coisa bem de caudilhão, aquela coisa de liderança tal, bem coronelzona, ele aproveitou, foi para a União Soviética, e depois ele faria viagem para a China, ele foi para, pelo menos, representar o PCB. Só que qual é a surpresa, enquanto ele estava em Moscou, qual é a surpresa que a notícia do relatório do Khrushchev seria divulgada nos Estados Unidos e depois seria passada no Brasil pelo Estado de São Paulo, o jornal Estadão. E aí, como é que os comunistas vão se portar em meio às revelações do dito relatório Khrushchev? E aí os dirigentes do Comitê Central, eles falam, não, isso aí é intriga do imperialismo estadunidense, é intriga da burguesia brasileira associada ao imperialismo estadunidense para minar as forças e a moral dos comunistas, né? A moral dos comunistas, né? E aí o que ocorre? Quando Diógenes Arruda chega ao Brasil, ele simplesmente confirma todas as denúncias relacionadas àquilo que havia sido dito no 20º Congresso do PCUs. E soou como uma
bomba pesada. Tem narrativa, inclusive, da obra do Mário Magalhães, com a biografia do Marighella, que o Carlos Marighella, um dos membros do Comitê Central do PCB, ficou, assim, além de ter choro compulsivo, ficou inconsolável diante das revelações de que Stalin não era aquele genial líder, né, do socialismo, né? E aí o resultado do relatório Khrushchev gerou um racha tão grande no PCB que houve a existência de duas correntes. A primeira era a abridista, tinha que se abrir todas as discussões do PCB para a sociedade saber. Alguns desses abridistas defendiam não só a revisão das teses do PCB, como até mesmo alguns defendiam a dissolução, a extinção do próprio PCB ou a transformação de um novo partido, só que com conteúdo popular e nacional. Já outros defendiam, já essa ala dita mais stalinista, que era o grupo ligado ao Maurício Grabois, ao João Amazonas, Elza Monerá, Lincoln Oeste, entre outros quadros, de que não deveria ser feito esse tipo de discussão e que deveria ser mantido não só a agenda política que o PCB mantinha, mas ao mesmo tempo defender o legado de Stalin. Seja como for, as discussões entre abridistas e fechadistas impactariam de uma tal forma que isso reverberou não só na imprensa comunista, como também na imprensa burguesa. Na grande imprensa, como vocês queiram dizer. A moral da história é o seguinte: no primeiro momento, Prestes, ele tendo uma postura mais ao centro, ele fala que é permitido todas as discussões no sentido democrático do partido, porém que não atentasse em relação à luta de classes, ao materialismo histórico e ao viés dialético no campo marxista, e ao mesmo tempo a história de lutas do PCB. E aí, na verdade, os abridistas consideraram essa visão do Prestes como um decreto rolha, como tipo uma forma de cercear. Qual foi a moral da história? Prestes começou, na primeira etapa, a cercear o espaço de todos os abridistas. No segundo momento, quando os fechadistas acharam que estaria tudo tranquilo e que poderia ser restabelecida a ordem para poder ter a defesa de Stalin, de um sentido bastante ortodoxo, inclusive, eis que o Prestes começa a ir à contramão desse grupo fechadista. E aí começa a tirar todos esses quadros dos postos essenciais e fundamentais de direção, de comando do PCB. E isso geraria um impacto muito grande. Concomitante a isso, um quadro de intelectuais, principalmente liderados pelo intelectual judeu Ashkenazi Jacob Gorender, formulam, no decorrer da virada de 1957 para 1958, um documento que pautaria a política do PCB e, quiçá, ajudaria a influenciar muitas das pautas das propaladas reformas de base advogadas pelos trabalhistas, como João Goulart e Leonel Brizola. E o nome desse documento seria a Declaração do PCB, em março de 1958. Declaração sobre a política do PCB de 1958, também conhecida popularmente como a Declaração de Março de 1958, onde, embora não seja renegada a doutrina marxista, mas há uma releitura e, dentro do cenário político brasileiro, ele conclamava a ideia de uma união nacional em um viés etapista, onde o Brasil deveria, em primeiro lugar, consolidar o capitalismo brasileiro para depois, aí sim, numa segunda etapa, seguir para a implementação de uma sociedade socialista, ainda que nessa transição pudesse ser feita de uma forma pacífica, ou seja, já era uma orientação nacional reformista que o PCB já tinha em mãos com essa declaração de março de 1958. E a luta central era a conclamação de uma união nacional, desde comunistas até democratas e quadros da burguesia nacional, contra o inimigo comum, que era o imperialismo estadunidense. Essa proposição seria muito acertada para o PCB, no sentido do PCB voltar com força ao movimento operário, um movimento sindical com força, um movimento estudantil, ter novamente a presença de quadros parlamentares para influenciar nos debates políticos nacionais. Só que para o setor fechadista naquele momento, que era o setor ligado ao João Amazonas, Elza Monerá, Lincoln Oeste, Maurício Grabois, entre outros quadros afins, Carlos Daniel também,
o que acontece? Eles divergem, aí eles, dentro desse processo, eles vão à contramão da política do Comitê Central do PCB. O 5º Congresso do PCB, em 1960, na Guanabara, ex-Distrito Federal, que é hoje a cidade do Rio de Janeiro. Congresso esse realizado na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, né, ali próximo ali da Cinelândia, né, e atrás da Biblioteca Nacional. E foi a partir daí que eles confirmaram toda a linha relacionada à Declaração de Março de 58 e mantiveram a mesma política. E a mudança do nome para conseguir a legalização do PCB. Pois qual era a justificativa da extinção do PCB, da proscrição em 1947? Que o PCB não era um partido nacional, e sim um partido comunista da seção brasileira da Internacional Comunista. Então, eles tiveram a ideia de mudar o estatuto e, ao mesmo tempo, criar a ideia de um nome, né? A mudança de Partido Comunista do Brasil, que era a ideia de Partido Comunista Seção do Brasil na Internacional Comunista, para se tornar Partido Comunista Brasileiro, já mudando ali em 1961, no qual, na surpresa, que o setor dissidente, que era o setor associado ao João Amazonas, ao Maurício Grabois, ao Lincoln Oeste, Elza Monerá e sucessivamente, se articulam e fazem a Carta dos 100, ou Carta dos 101, Carta dos 100. E a moral da história é que, depois desse documento, Prestes, com o restante do Comitê Central, expulsa sumariamente esses quadros. Esses quadros, sem nenhuma alternativa, fundam o que seria o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, em 18 de fevereiro de 1962. É claro que, para esses setores, para legitimarem o discurso político, eles falaram e abordaram, ao longo da sua leitura histórica, que o PCB de Prestes desviou do seu sentido original e que a função dele seria reorganizar o Partido Comunista do Brasil. Só que, na verdade, essa reorganização se tornou a fundação de um novo partido já em 1962. E se o PCB era alinhado à política de Moscou, em contrapartida, em face da política maoísta, o PCdoB passa a se alinhar à política chinesa de Mao Tse-tung. E aí há essa rivalidade entre o PCB e o PCdoB, inclusive no decorrer da orientação do governo Jango. Por exemplo, enquanto o PCB era aliado do governo Jango, ainda que mantivesse as críticas e pressionasse o governo pelas reformas de base, o PCdoB era oposição ao governo João Goulart e só começa a sentir o processo político do golpe às suas vésperas, e aí eles fazem a sua autocrítica faltando 2 dias do golpe civil-militar de 64, 2 ou 3 dias, e tem inclusive documentos, fatos, e o próprio PCdoB inclusive reconhece em seu site. Aí vocês têm que procurar, mas eu vou mandar, inclusive caso vocês queiram, vou mandar mais ou menos a leitura onde o PCdoB faz a sua autocrítica em relação à posição que ela tinha em relação ao governo Jango. Pois bem, se o PCdoB já tinha um alinhamento pró-China e se tornava oposição ao PCB, já a partir de todos os processos decorrentes, desde o relatório Khrushchev e principalmente ao processo de implosão que houve no PCB de 1956 até a expulsão desses quadros em 1961 e esses quadros fundando o PCdoB em 1962, o PCB manteria sua agenda na defesa de uma agenda nacional reformista e popular com as propaladas reformas de base advogadas pelos trabalhistas, né? E vale atentar que muitos quadros do PCB estariam inseridas na Frente de Mobilização Popular liderada por Leonel Brizola já no decorrer de 1962, 63 e 1964. E por conta disso, com a sua presença no movimento camponês, também no movimento estudantil e principalmente no movimento sindical, com a sua participação do Comando Geral dos Trabalhadores, a maior experiência de central sindical no Brasil antes do golpe civil-militar de 64, foi a partir dentro desse processo que o PCB encampou as suas lutas pela defesa das reformas de base, pautas de reformas estruturantes que alterariam o nível das relações do âmbito social, econômico e político, promovendo plena justiça social. E foi por conta desse processo em face da Guerra Fria, ainda que os trabalhistas hegemonizassem politicamente, tivessem a maior representação no parlamento brasileiro, com 116 deputados federais, mas
nos movimentos sociais, os comunistas tinham voz e vez, né? Seja no movimento sindical, no movimento estudantil ou no movimento camponês, e ainda alguma presença no movimento comunitário, principalmente nas associações de moradores e favelas, enfim. Mas ainda assim, por conta dessas questões, em face da radicalização da Guerra Fria, e onde para os conservadores qualquer pessoa que propusesse algum avanço social era tido como comunista. Então, dentro desse bojo, desse balaio de gatos, desde democratas cristãos, passando por trabalhistas, socialistas e os próprios comunistas, seriam satanizados. E o resultado, todos conhecem: a realização do golpe civil-militar de 1º de abril de 1964 e a onda de cassações políticas a dirigentes trabalhistas, comunistas, a dirigentes de fundo democrático que se opunham ao regime ditatorial desde a criação do Adicional número 1 em 9 de abril de 1964. Por sua vez, os sindicatos seriam amplamente fechados, líderes sindicais reprimidos, muitos políticos responderiam ao IPM. Só para vocês terem uma dimensão, com o golpe civil-militar de 64, houve uma apreensão aonde o Prestes estava escondido. O Prestes teve de fugir, né, para se proteger, e dentro dessa apreensão foram descobertas as famosas cadernetas do Prestes, onde continham endereço das reuniões, o que o PCB deliberava das reuniões, a fala de cada uma das lideranças do PCB, seja a nível nacional ou a nível estadual. E isso reverberou de uma tal forma que surgiu o IPM do PCB, né? Só para vocês terem uma ideia, isso repercutiu de 1964 a 65 sem parar, e atingiram quadros, inclusive até do campo da centro-direita, que tinham alguma relação com o PCB. O PCB passaria, dentro desse processo, a defender uma ampla política de aliança contra o regime ditatorial. Em primeiro lugar, se aliando nas eleições de 1965 com os trabalhistas e com os quadros do PSB, e o resultado do PCB com essa orientação foi tão eficaz que, nada mais nada menos, a oposição venceu em estados estratégicos como a Guanabara, que era o antigo Distrito Federal, e Minas Gerais. E a consequência disso foi que o regime ditatorial, para não ser desmoralizado pela linha dura, embora que essa linha dura era uma corrente oposição à corrente da ditadura que era mais liberal, que era a Escola de Sorbonne, que era liderada por quadros como o próprio Castelo Branco. Então, para que não houvesse o maior constrangimento da Escola de Sorbonne, né, que seria a linha moderada da Cruzada Democrática, que era a tendência de direita do clube militar, eis que, para simplesmente atender aos reclamos da linha dura, embora Castelo Branco garantiu a posse dos eleitos, mas em contrapartida o Castelo Branco criou o Adicional número 2, onde os partidos políticos seriam extintos. O PCB já estava na clandestinidade, então isso não ia alterar nada. Fora o Código Eleitoral, feito em julho de 1965, onde puniam aqueles que boicotassem por algum motivo ou outro o processo político eleitoral, inclusive restringindo os direitos políticos e a própria cidadania dessas pessoas. E isso atingiria em cheio os comunistas e os trabalhistas. Então, qual foi o comportamento do PCB por sua vez? Fazer a resistência democrática ao regime ditatorial. E isso geraria muitos conflitos, pois no 6º Congresso do PCB em 1967, esse tema ficou na baila. E vale lembrar que muitas das dissidências do PCB, que criariam as dissidências, como a dissidência da Guanabara, a dissidência de São Paulo, a dissidência de Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Sul, muitas delas atuariam no movimento estudantil, e algumas delas depois apostariam na luta armada, muitas delas seduzidas com a tática de foquismo de Regis Debray. E essa tática foi a que influenciou e que trouxe sucesso para a Revolução Cubana. Só que o Brasil é um país continental, e você colocar a tática de guerrilha dentro de um território continental, com uma biodiversidade muito grande, com características geográficas distintas das regiões uma das outras, a biodiversidade, as características geográficas, climáticas da região norte é diferente, totalmente diferente da do sul, que é diferente do Pantanal, que é diferente do sudeste, que é diferente do nordeste, assim sucessivamente. Então Prestes, e ainda mais que Prestes tinha sua experiência militar, inclusive tinha sido capitão, né, das Forças Armadas, capitão do Exército Brasileiro, né, pela arma de artilharia. O que acontece
o Prestes, juntando isso com o ferramental marxista, ele vê, olha, nós não temos condições, diante de um país continental como o Brasil, de fazer a tática de guerrilha. A nossa tática é o PCB tem que explorar a insatisfação dos grandes centros urbanos e defender com todas as forças democráticas a queda do regime ditatorial. Só que, para o restante da esquerda, a postura do PCB era um tanto quanto paquidérmica, pesada, de líderes experientes cansados, que valeria a impetuosidade da juventude, onde, na verdade, não deveria se esperar para construir uma maioria democrática para resistir contra o regime ditatorial. Para esses setores que queriam apressadamente promover a derrubada em face do fracasso da esquerda pré-64, com a derrubada do governo constitucional de João Goulart e o golpe civil-militar de 64 implementado. Então, para esses setores jovens, pouco importava a visão de análise conjuntural e da tática necessária para se derrubar o regime ditatorial. Para eles, a necessidade de derrubada do regime ditatorial era premente. Com o fracasso do movimento estudantil, principalmente a partir de 1968, com o fatídico 30º Congresso da UNE em Ibiúna, acontece o endurecimento do regime com o adicional número 5, ainda em 13 de dezembro de 1968, e a moral da história, minha gente, é que a esquerda, na clandestinidade, a maioria opta pela luta armada. E o PCB não optou pela luta armada. Ele optou pela resistência democrática, inclusive até usando os espaços privilegiados do PCB. Vale atentar que, inclusive, quadros de envergadura e de protagonismo no interior do PCB teriam influência político-eleitoral, como um grande quadro da esquerda brasileira naquele momento, nos anos 70, que seria o próprio Alberto Goldman. Alberto Goldman, que foi um grande e baita parlamentar em São Paulo, ele veio das fileiras do PCB e já era muito visto pelos órgãos de espionagem, né, como o SNI, né, que viam exatamente que o PCB estava se infiltrando no MDB para promover a agenda pró-democracia e de embate direto à ditadura. Como não poderiam fazer o enfrentamento aberto de embate à ditadura, faziam pelos espaços ainda permitidos, como, por exemplo, a ação parlamentar. E, claro, com as demandas sociais. A repressão aumenta e, depois do regime ditatorial dizimar quase toda a luta armada, e ainda fora também a chacina da Lapa, que a gente sabe o que aconteceu na sede do PCB, onde atingiu quadros do Comitê Central do PCdoB, na Zona Oeste de São Paulo, no bairro da Lapa, eis que a bola da vez foi o PCB. E aí começa uma série de assassinatos, de prisões, a ponto de, quando chegar ao assassinato do Vladimir Herzog, onde o regime ditatorial tenta alegar que foi suicídio e que simplesmente o rabino Henry Sobel contraria a narrativa do regime ditatorial e dá um enterro digno ao Vladimir Herzog, seguindo os princípios da Halahá sobre o enterro digno a um judeu. E fora isso, depois da morte do operário Manuel Filho, eis que o regime ditatorial começa a ruir no processo da política de repressão e tortura com os seus aparelhos e órgãos de repressão. E aí, lentamente, começa a haver o processo de redemocratização. Claro, havia os problemas muito grandes promovidos pela extrema-direita dentro das Forças Armadas, contrárias a qualquer avanço democrático. Ainda que o Geisel falasse sobre a ideia de um avanço lento, gradual, né? E dentro desse processo, o PCB, ainda que lutasse pelo viés democrático e se inserindo, inclusive, internamente no MDB, começa a haver uma disputa interna no Comitê Central entre aqueles que defendiam negociar para lutar pela democracia e aqueles que defendiam a democracia, mas que houvesse a perspectiva do protagonismo da classe operária. E aí é que difere, no interior do Comitê Central, os setores mais oportunistas, ligados a quadros como o cabo Giocondo Dias, né, e Salomão Alina, e os quadros mais à esquerda ligados ao Luiz Carlos Prestes. Só que Luiz Carlos Prestes começou a ser minoria no partido, e dentro desse conflito que ocorreria desde 1977 e que culminaria no início de 1980, eis que nada mais, nada menos, Luiz Carlos Prestes
ele solta uma bomba que seria nada mais nada menos, no final de março de 1980, o famoso documento chamado Carta aos Comunistas, e isso implodiria o PCB de cima a baixo. A moral da história é que pouco tempo depois, o Luiz Carlos Prestes não continua mais como secretário-geral do PCB, a secretaria-geral do PCB passaria para Giocondo Dias, e aí depois teria uma ampla luta entre os renovadores do partido, né, que eram os setores mais afetos ao eurocomunismo, da ideia, né, da democracia como valor universal, mas como preponderante da agenda socialista, mas convivendo com os princípios democráticos, e ao mesmo tempo os setores mais ditos conservadores presentes do Comitê Central, que defendiam a legalidade a todo custo, inclusive o diálogo até com os setores mais conservadores da política nacional. Seja como for, entre rachas, idas e vindas no processo de redemocratização, o PCB consegue a sua legalidade em 1985. Em 1986, nas eleições, se alinha com o PMDB na ideia da frente ampla. Só que com o fracasso do governo Sarney, seja pelo fiasco que foi o Plano Cruzado e decorrente de outros planos econômicos que não surtiriam efeito, o PCB resolve construir a candidatura de Roberto Freire para a presidência da República nas eleições de 1989. Mesmo não surtindo efeito, o PCB se torna um partido simpático para os setores intelectuais, setores de opinião do Brasil. Só que aí, com a queda do muro de Berlim, com a perestroika e ao mesmo tempo com a fragmentação e desmoronamento do bloco socialista, isso impactaria diretamente o PCB, cujas discussões sobre o futuro da organização em face ao deterioramento do bloco socialista redundaram principalmente naquilo que culminou como o 10º Congresso do PCB, no início de 1992, onde, em um ato de liquidacionismo, nada mais nada menos, Roberto Freire, junto com o seu grupo majoritário, promovem o dito fim do PCB, mesmo com a resistência de quadros como Oscar Niemeyer, né, Horácio Macedo, que era até então, outrora, o reitor da UFRJ, entre outros quadros afins, Ivan Pinheiro e assim sucessivamente. O PCB acabou? Não, minha gente. Porque por mais que o Roberto Freire fizesse o ato de liquidacionismo ao PCB na formação de uma agenda reformista, da qual surgiria o PPS como um partido dito de terceira via e que mais tarde faria o seu adjornamento à direita depois de 2004, se aliando ao PSDB, ao PFL, que mais tarde se transformaria DEM que hoje, com a fusão do PSL, se tornou o União Brasil. Eis que o PPS, no seu adjornamento à direita, desde 2004, final de 2004 para início de 2005, passa a se tornar depois, em 2019, o que conhecemos hoje como cidadania. Como é que começa a renascer o PCB? Se o Roberto Freire, junto com seus quadros aliados, haviam proclamado o fim do PCB em 1992, eis que os comunistas resistentes, embora não tivesse mais força do movimento sindical, que já estava dominado pelo PT à esquerda, através da CUT, e os setores que defendiam o sindicalismo de resultados estivessem representados na força sindical, ainda assim, dentro desse processo, os quadros minoritários que não aceitavam o fim do PCB refundam o PCB ali para meados da década de 1990, principalmente a partir de 1994. Só que o PCB de hoje, de 1994 em diante, mesmo com a presença de quadros tarimbados como secretário-geral do PCB naquele momento, o Ivan Pinheiro e hoje o Mauriase, que é uma das grandes lideranças protagonistas do PCB, ainda assim, mesmo com todo esse processo, não conseguiram mais obter a hegemonia daquilo que o PCB tinha no movimento operário no decorrer dos anos 40, 50, 60. E até mesmo uma presença efetiva no movimento sindical na virada dos anos 70 para os 80. O desafio agora do PCB é a manutenção do seu legado histórico, sendo caudatário e depositário do legado simbólico do PCB, ainda que existam forças que tentem vindicar também para si
o centenário do PCB, como, por exemplo, o próprio PCdoB, que, embora fundado em 1962, ainda se julga como, se vindica como herdeiro desse PCB, e, por outro lado, Cidadania, que, mesmo sendo criado em 2019, fala que também é mal ou bem herdeiro dessa tradição. E aí? Eu considero particularmente que o herdeiro, dentro desse processo entre idas e vindas, é o atual PCB. Então, seja como for, parabéns aos 100 anos do PCB, vida longa, a essa organização que influenciou não só a esquerda brasileira, mas contribuiu decisivamente para a democracia brasileira e reivindicou por muito dos direitos que hoje estão presentes na Constituição de 1988, que volta e meia Bolsonaro atenta contra esses direitos históricos do povo brasileiro. E é por isso que, em meio a esse vídeo longo, com mais de 30 minutos, termino a segunda e última parte do vídeo, parabenizando pelos 100 anos de PCB. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelo carinho e pela paciência de vocês.